Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino com 49 anos, sou branco, cabelos pretos, tenho estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Meu caro vestibulando, na aula de hoje apresentaremos dois tipos de padrões numéricos conhecidos como progressões. Vou falar das progressões aritméticas e das progressões geométricas, ok? Vamos à definição. Bom, progressão aritmética. Definição. Uma PA é uma sequência de números, uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo ele é igual ao termo anterior somado com uma constante. Constante essa chamada de razão da PA, representado pela letra R. Vamos aos exemplos. Na letra A sequência 5, 7, 9, 11 e 13 é uma PA, pois observem que se eu somar todos os termos a partir do segundo, se eu somar com 2, eu vou obter exatamente o próximo. 5 mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Como a razão é positiva, trata-se de uma PA crescente. Letra B, 10, 7, 4, 1 e menos 2. Nessa PA, observem que a razão 7 menos 10 é menos 3. Então, nesse caso, eu vou ter uma PA de razão negativa, portanto, uma PA decrescente. Letra C, 3, 3, 3, 3 é uma PA de razão 0, 3 menos 3, e por conta disso ela é chamada de PA constante, ok? Então, observem que a classificação vai depender do valor da razão, beleza? Uma notação muito especial quando se tem situações em que eu tenho 3 termos consecutivos de uma PA. O termo central eu chamei de X, eu somo com a razão indo e subtraio da razão voltando, beleza? Essa é a representação genérica, ou a representação especial para uma PA de 3 termos, ok? Uma propriedade simplesmente que resolve muitas questões de vestibular é a propriedade fundamental da PA, da progressão aritmética. Em toda PA, se nós considerarmos 3 termos consecutivos, ou seja, termos que vêm um após o outro, o termo médio é a média aritmética dos extremos. Então, observem só que o B, ele é a média aritmética de A com C. Então, B igual a A mais C sobre 2. Vou apresentar agora uma expressão para você achar um termo qualquer da progressão. Essa expressão é chamada fórmula do termo geral. Então, a fórmula do termo geral diz que A índice N é igual a A índice M mais N menos M vezes R, onde o índice do elemento me dá exatamente a posição dele dentro da progressão. Observem que para M igual a 1, aí sai a representação clássica da fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa representação é uma representação para eu calcular o termo qualquer. Chegamos agora numa expressão para calcular a soma dos termos de uma PA finita. Então, em toda PA, vale a expressão que diz que a soma de N termos é igual a 1 mais a N vezes N sobre 2. Lembrando que o N me dá exatamente a posição do elemento dentro da sequência. Vamos agora apresentar a progressão geométrica, PG, bem como todas as suas propriedades. Vamos à definição. Uma progressão geométrica PG é uma sequência de números em que cada termo, a partir do segundo, ele é o termo anterior multiplicado por uma constante. Essa constante é chamada de razão da PG, representado pela letra Q. Vamos aos exemplos. Letra A, 2, 6, 18, 54, 162. A razão dessa PG é calculada como o segundo dividido pelo primeiro. 6 dividido por 2 dá 3. 3 é um número maior que 1. O primeiro termo é positivo, então eu estou diante de uma PG crescente. Letra B, 20, 10, 5, 5 sobre 2 e 5 sobre 4. A razão dela? 10 dividido por 20, meio. A razão sendo meio, que é um número que está entre 0 e 1, e o primeiro termo positivo, me diz que essa PG ela é decrescente. Letra C, 3, 3, 3, 3, 3. 3 dividido por 3, a razão é 1, e essa PG ela é chamada de PG constante, ok? Uma notação muito especial quando se trata de 3 termos em PG, 3 termos consecutivos, né? Então eu chamei o central de X, eu vou multiplicando pela razão indo e vou dividir pela razão voltando. Essa é a representação especial ou notação especial para uma PG de 3 termos. Vamos então agora apresentar a propriedade fundamental para toda a PG. Então olha lá, em toda a PG, se nós considerarmos 3 termos consecutivos, o termo médio é a média geométrica dos extremos. Então, observem que B é elevado ao quadrado, o quadrado do termo médio, ele é igual ao produto dos extremos, A vezes C. Essa propriedade vale para toda progressão geométrica PG. Vamos então agora apresentar a fórmula do termo geral. Com essa fórmula eu encontro o termo que eu quiser dentro da PG. Olha lá, a índice N
é igual a AM vezes Q elevado a N menos M. E para M igual a 1, que seria um caso particular, aí sai a expressão clássica para eu achar o termo geral da PG. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Observem que nessa expressão nós temos aí uma exponencial onde a base é a razão da PG, beleza? Bom, gente, então agora a gente apresenta a soma da PG finita e a soma da PG de termos infinita. Então, em toda PG, vale a expressão que Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. O detalhe aqui é que o Q tem que ser diferente de 1, beleza? Porque senão zeraria o denominador. Caso a razão dessa PG esteja entre menos 1 e 1, e se ela for infinita, aí então essa soma converge e converge para esse valor. A soma dos infinitos termos de uma PG, com razão entre menos 1 e 1, é dado por A1 sobre 1 menos Q, beleza? Uma das aplicações da progressão geométrica é o crescimento bacteriano, que vocês estudam em outra área, ok? Então nós temos um exemplo de uma colônia de bactérias que dobra a cada, vamos dar um exemplo, a cada 10 minutos. Então nós começamos com 2, depois nós temos 4, depois nós temos 8, depois nós temos 16, então vocês notam que cresce o padrão geométrico. Esse padrão geométrico é um padrão exponencial, onde ela dobra a cada 10 minutos, por exemplo. Beleza? Vamos então à questão de número 1. Primeira questão, vamos lá. Uma progressão aritmética PA é formada de 21 termos, ele me deu o total de termos. Sendo menos 5 o primeiro termo e 19 o 21º termo, que é o último. Ele quer saber a razão dessa PA. Ok? Letra A, 0,6. Letra B, 0,8. Letra C, 1,2. Letra D, 1,4. Letra E, 1,6. Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, nós temos uma progressão aritmética, nós temos uma PA, e nessa PA nós temos 21 termos, sendo o primeiro menos 5 e o 21º 19. Aí eu escrevi que A21, a fórmula do termo geral, é igual a A1 mais 20 vezes R. Ora, o 21º termo é 19, e o primeiro é menos 5. 19 é igual a menos 5 mais 20R. Se eu somar com 5 dos dois lados, eu vou obter que 20R é igual a 19 mais 5, que é 24. Agora, se eu dividir por 20 dos dois lados, eu vou obter que a razão é 24 sobre 20. Se eu simplificar, vai ficar 6 quintos. E se eu dividir 6 por 5, vai dar 1,2. Portanto, a razão dessa PA é 1,2, ok? Resposta na letra C. Vamos à questão de número 2. Um estudante resolveu 185 exercícios de matemática em 10 dias. No primeiro dia, ele resolveu determinado número de exercícios. No dia seguinte, e em todos os outros demais dias, ele resolveu 3 exercícios a mais do que resolveu no dia anterior. Sabendo que no último dia ele resolveu 27 exercícios a mais do que no primeiro dia, o número de exercícios resolvidos no 6º dia foi de letra A, 18, letra B, 30, letra C, 26, letra D, 24 e letra E, 20, ok? Vamos à participação do nosso aluno Gui. Professor, como saber se essa questão é sobre progressão aritmética ou progressão geométrica? Então, para responder a pergunta do nosso aluno Gui, vamos à resolução da questão de número 2. Bom, na questão 2, respondendo a pergunta do nosso aluno Gui, nós temos que, eu chamei de X, a quantidade de exercícios realizados no primeiro dia, chamei de X mais 3 a quantidade de exercícios resolvidos no segundo dia, lembrando que a hipótese do exercício fala que ele resolveu 3 exercícios a mais que no dia anterior. E no último dia, que é exatamente o 10º, ele resolveu 27 exercícios a mais do que no primeiro, por isso que eu coloquei X mais 27. Ora, a gente sabe que a fórmula da soma que é empregada para eu calcular o total de exercícios que ele fez ao longo dos 10 dias, então eu somei todos eles. A soma S10 é igual a 1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Ora, mas por hipótese, a soma de todos os exercícios nos 10 dias é 185. O A1 é X e o A10 é X mais 27. E esse 5 aqui saiu da divisão de 10 por 2. Ora, X mais X, 2X mais 27... 185, quando eu dividir por 5 dos dois lados, vai dar 37. Então, eu estou diante de uma equação do primeiro grau. Vamos dar uma olhada. 2x é igual a 37 menos 27. Então, 2x igual a 10,
onde dividindo por 2 dos dois lados eu vou tirar aqui x igual a 5. Em outras palavras, ele resolveu 5 exercícios no primeiro dia, 8 exercícios no segundo dia, então nós temos que a razão dessa PA é 3. Só que ele pede quantos exercícios foram resolvidos no sexto dia. A6 é igual a A1 mais 5R. A1, o total de exercícios resolvido no primeiro dia é x, que é 5, mais 5 vezes a razão, que é 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 5 é 20. Então, no sexto dia, ele resolveu 20 exercícios, beleza? Resposta na letra E. Estou no interior de uma papelaria e vou apresentar agora a questão 3. Uma papelaria comercializa 4 tipos diferentes de lapiseiras, L1, L2, L3 e L4, sendo que os preços das lapiseiras L1, L2 e L3, nessa ordem, formam uma PA de razão 6. E os preços das lapiseiras L1, L2 e L4, nessa ordem, formam uma PG. Sabendo que a diferença entre os preços das lapiseiras L4 e L1 é de R$15, a razão dessa PG é letra A, 2, letra B, 1,5, letra C, 1, letra D, 0,75 e letra E, 0,5, ok? Vamos à resolução da questão. Ora, os preços das lapiseiras L1, L2 e L3 formam uma PA de razão 6. Aí eu escrevi na notação especial x, indo x mais 6, voltando x menos 6. Os preços das lapiseiras L1, L2 e L4 formam nessa ordem uma PG. L1 é x menos 6, L2 eu chamei de x e o L4 eu chamei de y. Ora, mas a hipótese do exercício diz que a diferença entre o preço da lapiseira 4 e o da 1 é 15. Se eu fizer aqui os devidos arranjos, y menos x, menos com menos mais 6 igual a 15, chego à conclusão de que y é igual a x mais 9. Ora, como L1, L2 e L4 estão em PG, aí eu usei a propriedade fundamental. O quadrado do termo central é o produto dos extremos, x menos 1 vezes y. Aí eu vou substituir o y lá. X ao quadrado é igual a x menos 6 vezes y, que é x mais 9. X ao quadrado, eu fiz a conhecida distributiva para chegar à conclusão de que x ao quadrado mais 3x menos 54. Ora, x ao quadrado, fazendo a devida simplificação, 3x igual a 54, que quando eu dividir por 3 dos dois lados, eu chego que x igual a 18. Ora, se o x é 18, 18 menos 6 é 12. 18 na PG, o valor do y é 18 mais 9. O x é 18 mais 9, nosso y é 27. Ora, como isso aqui é uma PG, eu simplesmente achei a razão dividindo 18 por 12. Ao simplificar por 6 em cima e embaixo, nós temos 3 meios e 3 sobre 2 é 1,5. Portanto, a razão dessa PG é 1,5, ok? Muito bem, na aula de hoje nós estudamos 2 padrões numéricos chamados de PA e PG, progressão aritmética e geométrica, dando ênfase às definições. Na PA eu sempre somo com o mesmo número e na PG eu multiplico. Vimos a classificação de cada uma delas e também chamamos a atenção à fórmula do termo geral, ou seja, aquela fórmula que serve para achar qualquer um deles. Vimos também a expressão para soma, tanto da PA quanto da PG, na PA finita, na PG finita e na PG infinita, ok? Esses assuntos são extremamente importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!